Aqui temos mais 3 pensadores, né, desse bonde pré-socrático, né? Imagino que deve ter passado na cabeça de vocês quando eu falei bonde pré-socrático. Mas enfim, vamos aqui falar de Zenão de Eleia. O Zenão, ele era um cara que acreditava 100% nas convicções do nosso amigo Parmênides, né? Então ele era aquela coisa, hashtag Parmênides na veia, hashtag Parmênides S2, hashtag Parmênides me engravida, as coisas, entendeu? E aí o que ele fazia, o Zenão? A sua filosofia se dedicou em comprovar que Parmênides estava certo. Como que o Zenão fazia, né? Fazia essa tentativa de comprovar, né? Que Parmênides estava correto. Zenão utilizava de várias metáforas para explicar, né, que na verdade o mundo estava em repouso, que as essências elas são fixas, né? E toda a ideia geral aí de Parmênides. Dentre as metáforas que ele usava, a metáfora mais famosa, né, uma das mais famosas, é a metáfora, né, da corrida do Aquiles e da tartaruga. O Aquiles é uma figura aí bastante conhecida na cultura grega, na mitologia, pá, né? Tem história desse cara aí, né? É o cara do calcanhar, se não me engano, né? Tem até um filme disso, mas enfim. Então, Zenão ele falava pra gente imaginar a seguinte historinha muito fofa, né? Que Aquiles e a tartaruga, né, apostaram uma corrida, né? Então vamos colocar a tartaruga e o cara na corrida, o Aquiles, né? E aí ele fazia a seguinte pergunta: quem que vai ganhar, né? Logicamente, pela experiência, né, empiricamente falando, a gente pode falar que o Aquiles, que é um cara muito veloz, ele vai ganhar a corrida sem sombra de dúvidas. Mas o Zenão, acreditando nas ideias de Parmênides, ele vai tentar comprovar que o pensamento empírico é uma forma de pensamento que leva as pessoas à enganação. Se você usar o empirismo, você vai chegar a conclusões erradas da realidade, né? Você deve usar o raciocínio lógico, né? É isso que o Zenão e o Parmênides acreditavam, certo? Então essa história da corrida entre Aquiles e a tartaruga era uma forma do Zenão comprovar que, afinal das contas, o raciocínio lógico vai prevalecer sobre o empirismo, certo? Então vamos para a historinha. Então vamos colocar a tartaruga um pouquinho mais à frente do Aquiles, correto? Vamos dizer que temos um ponto de partida, né? E vamos deixar a tartaruga uns 2 metros à frente do Aquiles, né? Aí, né, os dois começam a correr. No momento que o Aquiles chegar no ponto em que a tartaruga estava antes, ou seja, 2 metros dele, neste exato momento a tartaruga já havia se deslocado pelo menos 1 metro, né, por aí. Uhul! A tartaruga continua na frente. Uhul! O Aquiles vai correr esse 1 metro a mais, e o que vai acontecer? A tartaruga vai estar meio metro à frente do Aquiles. O Aquiles corre meio metro, a tartaruga está na metade. 1/4 de metro, né? E aí, toda vez que o Aquiles correr, no lugar que a tartaruga estava anteriormente, a tartaruga sempre vai estar um pouquinho mais à frente. E aí o Zenão vai concluir então que a tartaruga vai vencer a corrida e que o Aquiles jamais vai conseguir ultrapassá-lo, né? Então, é uma forma que o Zenão usava, né, para tentar comprovar que a lógica vai prevalecer sobre o empirismo. Aí vocês podem pensar, quem está certo, quem está errado? É claro que o empirismo está certo, porque não já se viu uma tartaruga vencer a corrida, né? Mas vamos fazer de conta, vamos entrar no contexto do pensamento do Zenão, né? Porque na vida prática, né, o Aquiles ia vencer o bicho de primeira, né? Isso aí é uma coisa assim que a gente não tem dúvidas, né? Mas para o raciocínio do Zenão, faria sentido você acreditar que a tartaruga ia vencer, né? Seguindo pela lógica, né? E que essa questão do Aquiles vencendo seria meramente uma ilusão das nossas cabeças, né? Isso era o que ele acreditava, mas enfim, né? Indo para Empédocles,
Empédocles. É que esses nomes gregos é foda também de falar, né? Misericórdia. O Empédocles de Agrigento, né? Esse cara com esse nome maravilhoso, ele acreditava que o mundo era composto pelos 4 elementos da natureza: água, fogo, terra e ar, né? E que a mistura desses 4 elementos formou a realidade. E aí como que era a interação desses elementos, né? O Empédocles, ele falava que existia 2 forças, né, que mexia nesses 4 elementos, nessa interação, né, que influenciava, né, nessa interação dos 4 elementos, que era a força de atração, de junção, né, e a força de repulsão, de distanciamento, que ele vai chamar de amor e ódio, né, que coisa fofa. Então o Empédocles ele vai falar que os 4 elementos vão se interagir entre si e que essa interação vai se dar por meio de forças de amor, ou seja, de atração, e forças de ódio, que é de repulsão, que é de distanciamento. Basicamente isso. E aí a gente finaliza com Demócrito, né? O Demócrito é o cara da química, né? Quando vocês estudarem a teoria atômica, os professores de química de vocês com certeza vão mencionar o nome de Demócrito. O Demócrito é o cara que deu a origem do conceito de átomo, certo? Então Demócrito ele vai falar que o mundo ele é composto por várias partículas, os átomos, né? E que essas partículas elas compõem cada coisa no mundo, cada objeto, cada ser, como se fosse uma peça de Lego, literalmente, né? E aí o Demócrito, com esse pensamento, com essa ideia do átomo, ele resolveu, né, meio que a treta entre o Parmênides e o Heráclito. De que forma? Porque, se vocês observarem, o Demócrito ele vai misturar esse conceito de mundo em repouso, né, e o mundo em movimento. Ele vai meio que juntar, fazer uma síntese. Reparem que até a dialética está aqui nessa questão, né? Porque o que seria a tese? A tese seria, vamos dizer, Heráclito, e a antítese seria o Parmênides. Tese e antítese, coisas opostas, se juntando, dando quem? Né? As ideias aí de Demócrito. Né? Mas em que sentido que o Demócrito é a síntese da coisa? Né? Porque ele vai assumir que existe um certo movimento, certas transformações da realidade. Isso existe, só que numa escala macroscópica, né? Só que se a gente ir lá na escala dos átomos, a essência de cada átomo, a essência de cada partícula, de cada peça é fixa, é única, né? O movimento, a transformação que a gente vê é simplesmente essa interação entre os átomos, entendeu? Então é aquela coisa de explodir a cabeça. Então, dessa forma, o Demócrito ele vai juntar as duas coisas, né? Na escala macroscópica, o movimento e a interação, o movimento e a transformação acontecem, né, por conta da interação dos átomos a nível microscópico, né? Só que se a gente pegar um átomo X e um átomo Y, o átomo X sempre será o átomo X e o átomo Y sempre será o átomo Y. O átomo X nunca será o átomo Y. E assim vice-versa. Né? Aquela questão que o Parmênides falou. O que é A, o que é B e o A nunca será B. O que é e o que não é. Né? Então é isso que é interessante, gente. Né? Como que o Demócrito ele vai, né, dar essa solução a essa primeira treta filosófica, né? E o cara é da química, né? Só para vocês verem que crossover que a gente está vendo aqui, né? Entre filosofia e química, né? Mas enfim, basicamente é isso, pessoal. É o conteúdo de filosofia pré-socrática. E na próxima aula a gente vai ver sobre o grande Sócrates, né? A gente vai brisar, né, com ele aí, né, com Sócrates. Qualquer dúvida, me chamem no zap,
né? E qualquer dúvida também vocês podem aparecer aí no plantão de dúvidas na quinta-feira, certo? Beleza, então, pessoal, e falou! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you